Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Você já teve a ideia, a sensação de que Deus te abandonou? Ou de que Deus não importa para os seus sofrimentos? Às vezes nós temos a ideia de que lidamos com Deus que está lá longe, distante, e que nós falamos acerca das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E parece que esse Deus que é todo poderoso, que poderia fazer com que os nossos sofrimentos terminassem, que a nossa angústia terminasse, que a nossa dor fosse extinguida, simplesmente ele não faz nada. E muitas vezes ele nem responde, nós nem ouvimos a resposta diante da nossa súplica que fazemos a ele. Isso pode levar alguns à incredulidade. Eu estou sofrendo perseguição, estou sofrendo desprezo, estou sofrendo dor. Já coloquei isso diante do Senhor este dia, semana passada, mês passado, no último ano. E nada acontece, não mudou, eu continuo sofrendo. Eu quero te dizer verdadeiramente que algumas vezes eu me sinto assim. Eu coloco diante de Deus as minhas súplicas para que Ele extingua, para que Ele termine com aquela dor, com aquele sofrimento, que é verdadeiro, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser por conta de uma situação que aconteceu na semana passada, um mês atrás, há 2 anos atrás, mas que continua fazendo em você estragos emocionais, físicos, financeiros, não importa. E você leva aquilo diante de Deus de forma contínua e nada muda. E eu fiquei pensando, será que Deus ele não se importa com a minha dor? Será que Deus não se importa com a minha crise? Será que estamos, na verdade, falando de um Deus que sabemos que Ele é todo poderoso, mas que Ele não é sensível a ponto de perceber a nossa dor e, tendo Ele todo o poder, fazer com que ela seja extinguida, terminada? Será que Deus é um Deus que não se preocupa, não se incomoda, não é sensível à nossa dor, ao nosso sofrimento? Eu quero dizer que às vezes eu sinto assim, mas basta eu ter algumas poucas reflexões, eu percebo que isso não é verdade. Mas a minha sensação, a minha percepção é de que de fato Deus não se preocupa. Mas a minha razão então vem, me toma, e quando eu estou diante da palavra de Deus, eu não encontro respaldo para esta minha sensação. Aí eu lembro, por exemplo, o que Deus fala a Moisés quando o convoca, quando ele estava lá em Midian, tomando conta das ovelhas de seu sogro Jetro, já estava com 80 anos, e Deus se revela a Moisés ali na sarça ardente. O texto vai dizer que Deus fala para Moisés assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E esta frase, por si só, já revela que estamos falando de um Deus que, embora Ele não haja conforme a nossa vontade, segundo a nossa necessidade, Ele nunca deixa de perceber, de ver, de compreender, de saber da forma mais profunda. Porque também Ele, como Filho, transformou-se em homem e sabe das nossas mazelas. Mas muito mais do que isso. Não somente porque este Deus também encarnou-se como filho amado, como homem, sem nunca deixar de ser Deus, para sentir as nossas dores. Muito mais do que isso. Porque este Deus sabe de todas as coisas, ele tem um conhecimento pleno. E esse conhecimento não se deu a partir do momento que Deus encarnou como homem em Cristo Jesus para saber das nossas lutas. Não, pensar assim é pensar que Deus só sabe a respeito das nossas dificuldades, lutas, angústias, porque Cristo Jesus tornou-se homem e habitou entre nós. Não, muito mais do que isso. Por isso Deus vai dizer a Moisés: eu sei, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E quando nós lembramos, por exemplo, quando Eva estavam escondidos, afastados deles, querendo com vergonha se esconder por aquilo que eles tinham feito, é Deus que vai até eles e os indaga, sabendo onde eles estavam, os indaga a respeito de onde eles estavam, estabelecendo uma conversa para que eles mesmos pudessem reconhecer aquilo que Deus já sabia.
Então, olhando para Gênesis 3, olhando para o texto de Êxodo, a gente vê claramente que Deus, ele sabe sim acerca das nossas aflições, ele sabe acerca das nossas angústias. É isso também que ele mostra a Jó, que Jó indaga, né, em determinado momento. E Deus começa a perguntar a Jó, onde você estava? E Deus começa a falar da sua criação, do seu poder sustentador, da sua provisão, do seu conhecimento acerca de tudo. De tudo. E aí Jó vai diminuindo, entendendo que aquela justiça dele, a justiça de Jó, não era nada diante da justiça santa desse Deus e do próprio conhecimento acerca de quem era Jó. Deus sabia quem era Jó, Deus sabia das suas angústias, Deus só não agiu conforme Jó queria, conforme os amigos de Jó desejavam, porque Deus não está submetido à vontade humana, nem daquele que, sendo seu filho, sofre. O teu sofrimento, ele não dirige a vontade de Deus. E isso nos ofende, né? Porque estamos ali clamando, pedindo, e a gente pensa, então Deus não vai querer que eu sofra. Eu quero dizer que, se isso fosse verdade, se as suas vontades estabelecesse as decisões de Deus, não seria Deus que estaria no centro dessa narrativa. Não seria sobre ele, mas seria sobre você. Então, este Deus Todo-Poderoso ia moldando a história para que você, para que eu, para que nós não sentíssemos dor, ou sentíssemos mais alegria, ou tivéssemos os nossos sofrimentos diminuídos. Aí, se isso acontecesse, nós estaríamos no centro dessa narrativa e não Deus. Então, segundo esta perspectiva, e entendo o que eu vou falar, espero que isso não te choque, é que o teu sofrimento não importa. Que a tua angústia não é importante. Não é importante não porque Deus não saiba, não porque não estejamos diante de um Deus cheio de compaixão. Não é importante porque a sua necessidade, por mais legítima que ela seja, ela não determina aquilo que Deus vai fazer, os propósitos de Deus, não determina. Por quê? Simplesmente porque nós não estamos no centro desta narrativa. Simplesmente porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. E eu quero terminar essa nossa reflexão em porções do Evangelho de hoje, pensando no que aconteceu e que está descrito em 1 Samuel 23. Davi estava sendo perseguido por Saul, fugindo, atemorizado, porque Saul queria tirar a vida dele. E perceba o que vai dizer o capítulo 23, nos primeiros 3 versículos, eu vou pegar a Bíblia aqui. Davi estava sofrendo a ponto dele ser usado por Deus para escrever salmos lindíssimos, que são usados por Deus até hoje para edificação da igreja de Cristo Jesus. Perceba o que eu estou falando. O sofrimento de Davi, as perseguições que Davi sofreu, o medo de Davi, eles foram úteis para que Deus usasse a vida de Davi, para que ele pudesse compor, para que ele compusesse músicas belíssimas, músicas estas que as letras permanecem até hoje no livro dos Salmos, usadas por Deus, inspiradas por Deus para a edificação da nossa vida. Então, em última análise, o sofrimento de Davi, por mais que ele não pudesse entender naquele momento o motivo, foi usado por Deus para que nós fôssemos abençoados. Para que o nome dele fosse exaltado em meio ao sofrimento de Davi. E quando eu olho para o Salmo 23, tem algo interessante que eu quero terminar a nossa meditação. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. E o que Davi vai fazer? Davi vai consultar a Deus mais uma vez diante do medo da sua tropa. E é mesmo para aí Deus vai falar, vai, eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. E que, entre muitas coisas, esse texto me ensina, é que a dor, o sofrimento de Davi, lembra o que eu disse? Não importa. E tanto não importa nesse sentido de alterar os propósitos de Deus, que Deus não permitiu que ele ficasse ali maturando o sofrimento. O que muitas vezes eu quero fazer, você quer fazer, ficar prostrado ali, depressivo, deprimido e clamando a Deus, às vezes de forma legítima, Senhor, vem, me socorre. Deus não permitiu que Davi parasse. Em meio às angústias, às dores, Deus
usou Davi para que a vida daqueles que habitavam na região de Keila fossem abençoadas. Davi esteve à frente da sua tropa para combater os filisteus e fazer com que os habitantes de Keila fossem preservados. O que isso mostra? Mostra duas coisas. Primeira destas coisas, que a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia não importa. Não importa dentro desse contexto que eu estou falando, não importa. Isso não vai ser determinante para os desígnios de Deus. E segundo, em meio aos seus sofrimentos, Deus quer continuar te usando para que vidas sejam abençoadas. O teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia não são capazes de impedir que Deus use a tua vida para que outras vidas sejam abençoadas para o louvor e a glória de Deus. Pense nisso tudo que nós apresentamos nesta noite. Deus sabe, Deus conhece o teu sofrimento, mas o teu sofrimento, o meu sofrimento, não vai parar os desígnios de Deus. Logo, não importa. Segundo, Deus quer e vai continuar usando a tua vida para o louvor da glória dele, para que outras vidas sejam abençoadas. E é assim que Deus faz. E por mais que muitas vezes a gente não entenda, a gente queira duas coisas, ou que o Senhor acabe com a nossa existência para acabar com o nosso sofrimento, ou então que ele pare com o sofrimento. Mas Deus não faz nenhuma coisa nem outra na maioria das vezes. Ele nos usa a despeito do nosso sofrimento. Fique com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.